Oi, gente, tudo bem? Olha só, estamos aqui no nosso segundo episódio do Pode Isso, Mãe! E hoje temos um convidado, assim, muito especial do nosso fundo do coração. Nossa, admiração plena. Ele que é um grande ator de teatro, de cinema, meu Deus, de televisão, um parceiraço. Ele maravilhoso, o pai de Pedro, de 5 anos, Carmo Della Vecchia! Que rufem os tambores! Obrigado pelo convite. Olha, você é o nosso primeiro pai. Tá vendo? Não é? Tô feliz. Ai, que bom, Tô que feliz bom. de poder trocar isso com vocês. Pois é, quando a gente começa os projetos assim, né, Má? A gente sempre pede a parceria ali, né? Com certeza. Dos nossos amigos, assim, para nos apoiar, a gente se sentir um pouquinho mais segura. Não, e a ideia de trazer você hoje aqui pra gente conversar e desmistificar muita coisa a partir de um olhar que é muito curioso, interessante, instigante que você traz da educação, da forma como você educa. Eu fico lá assistindo seus vídeos, porque eu acho muito legal a maneira como você traz essa relação com o Pedro, e a gente vai falar dessa hoje. Não, aqui. e detalhe, ele é muito assim das redes sociais. Ele fala coisas. Agora ele começou a falar coisas. Você sabe que eu sinto uma admiração muito grande nas redes das mães, que eu acho que olham pra mim e veem talvez o pai que ela gostaria que o pai dos filhos dela fosse. E na verdade eu acho que como é uma relação homoafetiva, como tem 2 homens na relação, a gente dá conta da educação e da história daquela criança que veio ao mundo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, mas todo pai deveria ser assim, né? Sim. Tem alguma coisa que eu faço na vida do Pedro que só uma mãe deveria fazer? Não. Não, uai. Não, eu acho que tem um histórico triste, talvez, né? Que vem desde Sociedade, criança, de repente, sociedade, dizendo a mulher nasceu, como ela pariu. Então o histórico dela vai ser esse, e o pai vai ser esse. Mas é equivocado isso, né? Eu sinto que várias amigas minhas que passaram pela maternidade, o quanto elas se ressentiram da figura de um homem do lado delas que tivesse na educação e na cultura dele essa ideia de partilhar a criação de uma criança. Mas eu também acho que, assim, os pais, eles não eram incluídos, assim, se você pensar, tô falando de 30 anos atrás, a nossa geração, quando a gente nasceu, né, era realmente era o trabalho da mãe, né, o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa. Acho ainda que aqui a gente, né, já tem os filhos de 10 anos, 12, que já é uma geração que os pais querem participar, querem entender, já entram no parto. Lembra que nem podia entrar antes, né? Lembro. O pai não podia entrar, era uma coisa ali, fechada. Agora eles entram e desmaiam, né? A maioria dos casos. Mas, cara, olha só, vamos do início, tá? A gente tem muita curiosidade. A primeira questão é, como surgiu em você a vontade de ser pai? Surgiu como uma novidade, porque a princípio não podia, né? Dentro da história. Não podia porque dentro de uma relação, dentro de você sendo gay, a princípio acabou. Eu que nasci na década de 70, não, você não vai ser pai. Então, você começa a pensar, depois de um tempo, se existe a questão da adoção, como é que você pode fazer, e isso se você casou e teve um casamento longo. Eu sou casado há 19 anos, eu acho que com 10 anos de casamento foi quando a gente começou a pensar no assunto, e quando a gente viu que outros casais começaram a fazer isso. Então, nesse sentido, o exemplo é muito bonito para casais homoafetivos que possam ter a chance de partilhar, de falar sobre o assunto, de comunicar as experiências, como o Paulo Gustavo, por exemplo. Mas a gente sabia poucas histórias. Aí a gente foi investigar como que isso era feito, começou a se tornar uma ideia viável, porque eu acho que eu peguei justamente a transição de não pode. Pode. Se você fizer dessa maneira, você tem a opção de ser assim, porque há bem pouco tempo atrás a história é que casais homoafetivos também para adotar não era tão simples assim. A gente tem que pensar que o casamento gay, ele foi feito há muito pouco tempo atrás, é uma questão de 20 anos, isso era uma coisa que nem permitido era. Então todo o preconceito, toda a invisibilidade que as histórias de homens como eu passaram durante a história do mundo, fez com que a gente achasse, não, homem não tem filho, gente. Não é possível. Não é possível. Era uma ideia bloqueada. Era uma ideia que você não pensa. Eu acho que depois de 10 anos com um casamento em que você olha para aquela pessoa e você pensa, eu quero ter essa pessoa do meu lado o resto da vida, a gente começou a achar juntos que talvez a gente tivesse afeto para partilhar com alguém.
E era uma coisa que a gente... Nesse sentido, eu acho que foi muito positiva a história do Pedro. Foi muito preparado. Sim. Muito tempo de psicanálise, falando sobre o assunto. Eu me lembro que eu ia para psicanálise, eu falava assim, eu não quero repetir com meu filho os erros que aconteceram comigo, com meu pai. Pode ser outros, mas eu não quero que seja meu. E eu pensava assim... Porque é uma oportunidade da gente curar coisas que não foram, né? Não foram, né? E ao mesmo tempo eu pensava assim, por exemplo, meu pai foi distante de mim. E vai que eu sou um pai super protetor e eu acho que eu tô sendo diferente do meu pai, e na verdade eu tô repetindo a mesma coisa ao contrário. Sim. Que é a mesma energia. Então eu queria conversar muito sobre o assunto para me livrar de qualquer situação que pudesse virar dentro de mim uma razão de problema com o meu filho. E eu acho que eu tive a oportunidade de fazer isso. Eu tive a oportunidade do final da vida do meu pai também de me relacionar muito bem com ele e de conseguir fazer uma mudança muito rara na história de um pai e de um filho que durante a vida inteira não se relacionaram. Eu acho que isso tudo contribuiu para que o Pedro nascesse num lar em que ele sentisse que, olha, tem gente aqui que estava preparada para eu surgir. Sim. Porque eu acho que isso é uma das coisas primordiais. É uma coisa que no Brasil parece que é problema falar sobre controle de natalidade, né? Não se fala. Eu acho que entra uma questão religiosa aí que não se pode falar. Tem os filhos que nós cuidamos. Vamos lá. Então, não se fala muito disso. E eu vejo... É que o meu exemplo foi muito positivo com a vinda do Pedro. Então... A sensação que eu tenho é que uma das razões que aconteceu isso foi que ele se pensou muito antes de ele chegar. Não foi ao acaso. Mas dizem que são os filhos que escolhem os pais. Dizem. Que é lindo isso, né? Aliás, é um agradecimento que eu sempre faço, sabia? Pro meu, assim, às vezes eu olho e falo, queria muito agradecer por você ter me escolhido, né, para ser sua mãe. Aí ele, de nada, mãe. Aí eu falo, dá pra repetir também? Mãe, que bom. Obrigada por ter aceito. A gente aproveita e começa a dar uma educada ali, sim. Porque se veio aquele pai e aquela mãe pra você, são justamente aquela história que talvez na sua história você tenha que evoluir. Ô, Carmo, e você tinha como dividir, assim, isso é curioso, assim, né, com alguns amigos, assim, por exemplo, vocês fizeram fora do Brasil, certo? Foi. E aí, assim, é uma coisa meio velada, é segredo, né? Acho que tem uma mistura de sentimentos, assim, eu tô com vergonha, não, eu quero muito, e quem vai me apoiar, eu vou já receber porque isso é difícil, né? É um processo foi difícil. Meio que um segredinho, assim, nossa. Eu acho que talvez a gente tenha comprado muito aquela história de que não se fala que está grávida antes dos 3 meses. Não tem uma coisa assim? Tem. Aqui aconteceu porque isso. Não tem isso? O tempo de vingar, né, a gestação, o tempo de ter certeza que deu certo, porque acontece muito antes dos 3 meses de perder, né? Sim. Então a gente não falou muito disso. Até porque eu tive uma experiência que eu tive uma grande amiga minha que foi a minha barriga solidária. Que quis ser a minha barriga solidária, a gente tentou e não deu certo. Antes desse primeiro? Antes desse primeiro. Ela chegou a engravidar, ela ficou 2 semanas grávida e perdeu. Olha. E ao mesmo tempo é uma relação muito doida, porque o filho dela é como se fosse a gente tivesse meio que se escolhido, Deus sendo a figura paterna pro filho dela, que tinha uma história de paternidade ausente também. Tá. Olha. Então aconteceu uma história entre a gente, kármica, que foi eu ter uma relação com o filho dela, de ir no psicólogo dele, de ir na escola dele, por mais que ele morasse no Rio Grande do Sul, não morasse aqui. E ela foi uma pessoa que primeiro nós tentamos fazer uma barriga solidária, acabou não dando certo, muito por mau aconselhamento médico também. Mas pode no Brasil? Não sei como que é. No Brasil, você pode pagar o tratamento para uma mulher que tem dificuldade de engravidar. Em troca disso, ela te doa metade dos óvulos e você consegue uma pessoa da sua família que possa ser a sua barriga solidária. Caso você não tenha uma pessoa na família, você entra na justiça para ter igualdade, porque se fosse, no caso, entre 2 mulheres, seria muito mais fácil. Existem procedimentos assim que se fazem no Brasil. Nós 2 fizemos tratamento para ter o nosso primeiro filho. E eu lembro disso, que eu te congelei óvulos e aí você responde várias questões e compromissos, né, as responsabilidades. E aí, numa dessas, era que só poderia ser parentes, né? Poderiam gerar. Aí, por isso que eu te perguntei se por acaso tinha mudado isso aqui. Mas foi feito fora do Brasil, no seu caso. Foi feito fora do Brasil, mas houve essa coisa a primeira vez. Mas eu tenho 2 amigos que tem uma história muito linda de São Paulo, que aconteceu o seguinte, um é cubano e outro é brasileiro. A doadora dos óvulos
foi a irmã do brasileiro. Tia-mãe. Tia-mãe, que foi gerado por uma prima do brasileiro. Olha... Uau. Tudo em família, digamos assim. Tudo em família. Quando eu vi, eu pensei, isso vai dar ruim, não vai dar certo. Não, gente, isso vai dar problema. A história mais linda, mais certa e mais perfeita, e tudo ordenado, e tudo conversado, e tudo ajustado, sem problema nenhum. Tudo perfeito. Ótimo. Eu tenho uma... Eu contei aqui Que já bonito. do episódio, aqui não. Do quê? Que tinha um vizinho num lugar onde eu morava, Não. que o irmão, né, e a mulher, ela não conseguia gerar, ela tinha as questões. E a irmã dele que gerou. Entendeu? Pegou o óvulo, ela não conseguia sustentar o bebê. Entendi. E aí pegou do irmão e da cunhada. E ela gerou. A irmã gerou pro irmão. Gente, eu achava aquilo tão moderno, Não, assim. vamos falar que a Glória Pérez foi gênia, né? Barriga de Aluguel foi há quantos É, anos atrás? 80, né? E ela já falava sobre isso, gente. Genial, Gênia, numa época em que isso nem existia. Que ano que foi, gente, Barriga de Aluguel? Foi década de 80, né? 86, 84. 80, alguma coisa 80. disso. Quanto tempo foi entre o momento que vocês decidiram e a concretização? Eu acho que uns 6 anos, 5 anos. Levou Uau, tempo. levou tempo. Levou Mas eu tempo. acho isso tão Porque a gente foi especial. visitar em Los Angeles a clínica, e aí a gente pensou como faz, como não faz, e faz no Brasil, e faz lá. E a gente pensava nas questões legais se eram difíceis, porque era uma novidade até hoje. Sim, Como sim. você faz para trazer? Porque no Brasil não pode, no fora do Brasil pode. Aí você faz fora do Brasil. Mas aí quando traz para o Brasil, como é que faz? Se não pode? Sim. Tinha questões, tinham fantasmas que a gente tinha. Na verdade, Sim. isso tudo é resolvido de uma maneira muito simples. Aham. Foi resolvido tudo isso de uma maneira muito simples. E tem de vocês também, né? Tipo, qual é o material? É meu? É seu? Tem várias questões. Tem várias Tem várias questões né? que aparecem, mas mais do que isso, as questões maiores são: nós, homens, geralmente não passamos, desde criança, a coisa de brincamos de boneca, fomos educados a pensar que a gente ia tá pronto para saber todas as coisas que envolviam o nascimento de uma criança e a criação de uma criança. Então, culturalmente, a gente não estava preparado para isso também. Então, a gente tinha as dúvidas, como é que vai ser? E o João fala uma coisa que eu acho muito bonitinha, que ele fala, é um videogame em fases, né? E é um videogame em fases. E não vem tudo junto, não é? Cara, eu fico achando sempre que eu tô jogando Mario Bros. Não Quando você é? fala, passei a fase, fala, mas já tá Vem em outro nível outra. de Tá em dificuldade. outra. Qual é o outro nível? Mas elas não vêm todas juntas. Não. Logo quando nasce é fralda, como é que faz com fralda, como é que faz isso? A mamadeira, esterilizar. E aí você vai aprendendo, a cada dia que você vai errando, você vai aprendendo. Eu me lembro que uma das primeiras vezes Pedro tinha nascido, já fazia uns 5, 6 dias, e eu tinha acabado já de mamar pra ele, e eu fui trocar a fralda dele, e aí eu levantei ele demais. Quando eu levantei ele demais, ele tava todo cagado, ele vomitou inteiro. Quando eu olhei pra aquela criança, era toda cagada, toda vomitada, eu digo, começa por onde? Bem-vindo! O que eu faço Bem-vindo ao mundo! agora com essa criança? E é muito doido, porque quando uma criança nasce, todo mundo, quando a gente fala de maternidade, vocês devem saber bem disso, quando a gente fala de maternidade, todo mundo imagina o quartinho, aquela cegonhazinha, aquela potinha. Gente, quando uma criança nasce, tem algo de trágico naquilo, tem algo de assustador, tem algo de será que você vai sobreviver? De né? frágil, tá respirando, nasceu com todos os dedos, é perfeito, não, e a mãozinha, tá tudo assim, certo, pra ver se tá respirando. a pele tá o descascando. corpo inteiro. O Pedro, que veio de parto normal, então nasceu com aquela pele toda descascando, uma unha do pé que cobria a pelezinha. Eu digo, isso vai encravar. Você assistiu o parto? Você assistiu, cara? Não. Olha, quando ele foi nascer, ele já tinha completado lá 40 semanas, então eu não sei como faz no Brasil, mas aqui ele já tinha passado do tempo. Deu 40 semanas, tem que nascer. Você descobre que é quase um ano a gravidez. Eu quase descobri isso. Eu fui quase 42 semanas. Aí a gente fez uma coisa chamada descolamento de placenta, que faz um descolamento para acelerar a ocitocina, em 24 horas a criança nasce. O Pedro não nasceu. Ui. Fomos pro hospital, então, aí ia marcar, e tinha a história que eu queria tanto que ele nascesse no dia do meu aniversário, eu brincava, eu queria tanto que meu filho nascesse no dia do aniversário, mas nada foi composto para que isso acontecesse. Mas o universo ouviu, hein? Cuidado com o que você joga para o dia universo. 21 de agosto. Aí a gente foi pro hospital na segunda-feira, que era dia 19 de agosto. Depois de já ter feito lá em Los Angeles, depois de já ter feito o descolamento de membrana. Foram 2 dias. Depois de ter feito o descolamento de membrana, a gente foi pro hospital na segunda-feira, no outro dia era dia 20, um dia antes do meu aniversário. Eu digo, vai marcar amanhã. Vou perder por um dia.
Aí o médico saiu da sala para marcar para o amanhã, voltou e disse, amanhã tá lotado, tem que ser depois da manhã. Quando falou isso, eu me lembro da cara do João só me olhando, dizendo, não tô acreditando, como é que você fez isso? Aí vamos depois da manhã, no dia do meu aniversário, dia 21 de agosto, 8 horas da manhã. 7 horas da manhã no hospital, 8 horas entrou no quarto, 9 horas ocitocina na veia. 9 horas da manhã, ocitocina na veia. Meio-dia, nada. 1 hora da tarde, nada. 2, 3, 4, 5, 6. Vai passar. Vai passar, vai nascer no dia 22, gente. Aí 10 horas da noite saiu assim de 3 centímetros de dilatação para 8 centímetros de dilatação. Tava eu e o João sentados esperando nos chamarem pra gente assistir o parto. Quando eu vejo, passa uma enfermeira calmamente pela nossa frente e depois que ela cruza a porta, ela sai correndo. Eu vi porque tinha um vidro à porta. Aí eu olhei e disse, deu errado pra alguém. Esse é meu! Deu errado pra alguém. Porque ela fingiu que tava tudo bem e correu. Para não assustar aquela fila de pais que estavam esperando os seus filhos nascer, no momento certo. Ai, amiga, já das mulheres emoção deles. Quando a gente olhou aquilo, eu olhei pro João e disse, deu ruim para alguém e pode ser pra gente, tá? Ai, que e era pra gente, e era pra gente. O médico chegou e disse, os batimentos cardíacos do seu filho diminuíram, a gente vai ter que fazer uma cesariana. Mentira. Nisso, João já desesperado, ele disse, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu disse, calma, amor. Não é muito comum uma criança vir para o mundo, achou que fosse parto normal, isso é uma cesariana, tá tudo certo. Não acredito nisso, passa na nossa frente a barriga de aluguel numa maca, um pouco suja de sangue, e a irmã chorando atrás. É um quadro de pânico, né, gente? É um quadro de pânico. Porque você vai para o hospital achando que vai acontecer tal coisa e acontece tal coisa. Passaram as duas. Nos Estados Unidos, eles fazem uma coisa que é um vácuo. É uma espécie de um aspirador de pó, ao invés de ser o... Sim. Como é o nome daquilo? Forceps, um aspirador de pó que gruda na cabeça da pessoa. Pedro nasceu em 15 minutos. E a nota de Apgar dele foi altíssima, foi 9,8. Então deu tudo certo, ele nasceu rapidamente. E aí eu me lembro deles, é uma eternidade. É uma eternidade. Aí todo mundo eles abraçados, chorando, né? E aquelas enfermeiras americanas, aquele povo, que geralmente eles são mais frios do que a gente, né? Eles não têm essa coisa latina que a gente tem. Eles, ai, que lindo, olha, eles estão chorando. E eu aguentando ali, porque todo mundo chegava pra mim e dizia, você vai chorar quando seu filho nascer? E eu dizia, que coisa chata, gente. Eu já choro nas novelas, agora vocês vão querer saber se eu vou chorar na vida real, se eu vou me emocionar na vida real. Eu sei lá se eu vou me emocionar na vida real, eu não sei como isso funciona, gente. Aí Pedro nasce, me disseram assim, quando você olhar pro seu filho, ele vai olhar pra sua cara e você vai ver a responsabilidade ali. Ele vai olhar pra você e vai dizer, agora é contigo. As pessoas ficam criando umas lendas, né? Ficam inventando umas histórias pra você. Isso, às vezes, eu fico pensando... Era uma pergunta. Antes eu vim pra cá, eu fiquei pensando depois. Eu vou perguntar isso pra ela. Como é que foi pra você? Eu vou continuar essa história, mas só depois eu quero saber como é se livrar das lendas, das mães de vocês, e ao mesmo tempo ter uma relação respeitosa com elas e isso não criar um grande atrito. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco? Nossa, é uma vida inteira essa conversa. Porque é uma outra história, é uma outra educação, mas só para terminar. Aí o seu filho vai olhar para você e você vai sentir a responsabilidade do mundo. Aí ele não tinha lugar no quarto normal. E então ele teve que ir para uma UTI, não porque ele tivesse mal, mas só porque não tinha, então ele foi para um lugar mais reservado, não sei o quê. Ele disse, tá bom, sala da UTI, aperta o interfone, a pessoa atende. Aí, agora você tem que lavar nessas mãos e tem que ligar lavar as mãos aqui, ligar o cronômetro, 1 minuto lavando as mãos até os cotovelos. Não tô acreditando nisso. 1 minuto, um pai lava os braços até o cotovelo. Quero ver meu filho. Outro pai lava o cotovelo. Ele diz, seu filho está naquele quarto da primeira direita. Aí você entra no quarto da primeira direita. Aí na hora que eu olhei para ele, eu disse, estranho. Não é nada do que eu tava pensando. Mas ao mais louco, ao mesmo tempo, sou eu que tô ali. Essa foi a sensação que eu tive. Se você me perguntar, o que você sentiu, eu digo. Eu achei que não era nada do que eu tava pensando, mas ao mesmo tempo, quando eu olhei, era eu que tava ali naquele berço. E isso foi uma coisa que, pra mim, trouxe uma coisa biológica muito doida, que é... Eu sempre tive uma relação muito forte com a morte, do tipo assim, caramba, a gente vai morrer, gente. Um dia a gente vai morrer. E aí, como é que é? Eu me lembro que eu acordava de madrugada pra ir no banheiro e eu olhava pra minha mãe e dizia, isso aqui tem osso, tudo vai virar osso embaixo da terra, como é que vai ser isso? A gente morre. Finitude, né? Quando meu filho nasceu, eu disse, tá tudo bem. Ele tá aí.
Tô aí. Eu acho que tem uma coisa meio, eu acho que tem uma coisa meio biológica da gente, tem um HD externo aí. Eu acho que tem uma coisa que toca na gente num lugar estranhíssimo que tá tudo certo. Meio que resolveu essa questão pra mim. Talvez pelo fato de ter juntado o nascimento dele com poucos meses depois do falecimento do meu pai. Então aconteceu isso. Mas só pra o assunto de não chorar, não chorei. Aí peguei Pedro no colo, tipo 4, 5 dias depois, tava dando mamar pra ele. Eu olho pra boca dele, ele mexeu a boca igual o meu pai. Ui. Aí eu chorei. Porque eu pensei, talvez eu não tivesse tido uma história que fosse a que eu tivesse desejado com meu pai, mas a partir desse momento eu estava tendo a chance de revolucionar todo esse aspecto através do meu filho. E se eu estava conseguindo revolucionar todo esse aspecto e fazer uma relação tão bonita com meu filho, era porque de alguma maneira também eu fui filho do meu pai. Então, era graças a ele que isso estava acontecendo. Na minha prática budista, a gente fala muito que passado, presente e futuro são contidos num único momento da vida. E eu percebo que no ato do presente, a gente tem a chance, inclusive, de alterar o nosso passado. Porque a partir do momento que eu consigo ter uma história tão bonita com meu filho, é porque eu fui filho do meu pai também. Então, eu revoluciono a história que já aconteceu. Sim. E isso foi lindo que aconteceu entre nós dois. Aí eu chorei. Mas você teve mais segurança do que medo, né? Tive. Pelo jeito que você está falando. Você se sentiu muito seguro. Tive, aconteceu. É bonito, porque normalmente as mulheres têm mais medo, assim, daquele início, né? De como lidar, de como vou pegar, do tamanho mas eu acho que é porque existe uma construção histórica que também tem a ver com isso que o Carmo estava falando antes, desse lugar da mulher mãe que foi preparada, querendo ou não, desde o brincar de boneca na infância para assumir esse lugar e que ela deve dar conta desse lugar, e o homem ali é aquela figura que entra e ele vai começar um processo de participação até numa lógica muito violenta que é da ajuda, né? O pai que ajuda a mãe, que é uma desconstrução que a gente está aí caminhando, feito formiguinha, mas que a gente está conseguindo expandir de alguma forma. E aí, de repente, essa mulher, quando o filho nasce, tem uma expectativa que é o amor à primeira vista, o amor incondicional. Uma vez eu fiz até um post que teve gente que me escreveu sobre isso, que eu falei, amor à primeira vista é uma ova. Porque eu olhei para minha filha quando ela nasceu e falei, você não vai morrer. Eu não vou deixar você morrer. Eu vou conseguir. Eu vou cuidar de você. Porque aquilo é uma fragilidade. Eu me vi diante da finitude no nascimento da minha filha também. De falar assim, agora depende de mim. Agora, onde é que eu convoco todas as minhas forças em relação à educação que eu recebi e aquilo que eu quero perpetuar, aquilo que eu não quero. Agora é sobre esse ser. Sim. Né? E que a mulher tem uma expectativa né? E talvez uma cobrança maior. Uma cobrança maior, exatamente. Não, vocês já são cobrados. Eu me lembro, minha irmã, quando pariu, quando a filha dela nasceu, ela chorava. Ela dizia, eu não sei o que fazer com essa criança. E parece que a mulher não tem o direito de falar isso. Exatamente. Porque foi tão negociado já antes a brincadeira de bonecos. Diz, você vai ser criada pra ser isso, mas você não passou pela experiência ainda, amor. Deixa você passar por... É que nem eu me senti cobrado. Você vai chorar? Me deixa eu ter minha experiência. Eu não sei como é que eu vou lidar. Eu não sei se eu vou amar de cara, eu não sei como é que é isso. Pra mim foi uma sensação... Primeiro que eu achei que o meu parto tinha sido longo, mas perto do dele foi pianinho. A gente durou 2 dias. 7 horas tentando o parto normal. E eu não conseguia encaixar, não conseguia dilatar. E a minha médica chegou falando, a gente tem que fazer cesariana, que já passaram as 24 horas, é uma coisa perigosa. Só que ela chegou chorando, eu tive que consolar a minha médica, porque ela falou, você tinha tudo pra ter normal, porque eu fui super atleta na minha gravidez, de comer bem, do bebê estar encaixado, não tive nenhuma questão. Mas por que essa frustração da médica? Médica passando isso pra você, tá tudo bem. Mas eu achei bonitinho, porque na verdade foi um momento nosso que foi assim, olha como a gente não tem controle. E tá tudo bem, amor. Controle. E aí, quando eu fiz a cesárea, que é uma coisa rápida, né? Que você fala, só isso, nasce o bebê. Mas quando esse bebê chegou aqui, eu tive aquela sensação do instinto materno, assim, de uma coisa meio animal. E né, irmão? Eu acho que é muito, isso, mas eu não tive ainda durante a gravidez, eu não sabia que existia esse sentimento, mas é uma coisa dessa proteção com essa criança, dessa fragilidade, que é isso que a vida, você tem que tomar muito cuidado, que é a vida, né? Acho que em qualquer fase, mas eu senti uma coisa muito animal, assim, daquele bebê que chegou e de repente ele fez assim, ó, pá! E já foi com a boca no peito. Ai, que bom, amor, podia ter sido pior. Mas assim, ó, eu lembro da minha cara, tipo... Que coisa Quem forte. Essa pessoa que eu não conheço. Mas, gente, foi muito forte, assim, ficou parecendo que eu tive um apagão do que eu fui antes. E naquele momento,
agora a vida começa mesmo, assim. Olha que eu tinha 35 já, cara. 35 para 36. Mas, amiga, isso tem a ver com esse processo de romantização da maternidade que nos é colocado e que, historicamente, a gente tem a memória celular, que a gente traz das nossas bisas, avós, mães, né? Que é esse preparar para algo que, na verdade, como é que você se prepara para algo que você não tem a menor ideia de como vai bater em você, né? Te perguntar se você vai chorar. E aí eu acho que tem um barato muito grande nesse processo desses 6 anos que vocês viveram, que a gente viveu muito parecido com as fertilizações in vitro, que é do se preparar para fazer um processo que é desejado, eu acho que me perguntava todos os dias, Sim. É isso, hoje estou acordando de novo para ir ao médico, para entender como é que funciona, para isso, para a gente, porque você, isso, vai vir o filho, você diz sim para esse filho, sim várias vezes, várias vezes, sim várias vezes. E aí eu acho um barato, Carmen, porque isso impacta na educação hoje, às vezes quando vem um momento desafiador, ou numa birra lá atrás, quando era mais novinho, eu olhava e dizia, eu digo sim para sua birra também, eu digo sim para esse momento de desafio. Uma paciência, não é? Eu tenho certeza. Eu demorei 5 anos para conseguir ter o meu primeiro filho. 5, assim, de quero ter filho. Acabei um casamento que um queria, o outro não queria. Aí eu comecei a tentar, e aí não engravidava, aí faz exames. Não, você é normal, você é normal. E eu, respondendo a sua questão de mães, assim, eu vim de uma família que tinha muito, filho dá trabalho, filho dá gasto, filho... Como se fosse péssimo você ter filho. Eu contei isso aqui, né, num dos episódios, até que eu tinha 4, assim, era eu, meu irmão, uma prima e um primo. E olha que loucura, meu irmão não teve filho, minha prima não teve filho, e meu primo quis fazer, acho que eles fizeram 2, 3 tratamentos e não tiveram, não rolou, não foram para adoção, e só eu tive. E aí, a minha gravidez foi, mas não é nada disso, não é tão ruim. Por quê? Porque eu fui preparada. Eu acho que é o universo mesmo foi conversando comigo. É isso mesmo que você quer? Você quer ter um filho? Vai ser mais difícil, então decida mesmo. Vai ser mais difícil. Pensa bem. Né? Isso foi porque eu acho que hoje é a grande diferença, que todo mundo fala, nossa, como você é calmo com eles, em relação a ter essa paciência, porque é esse pensamento que a gente valida. Porque é isso, né, Carmen? Você falou, eu fiquei 6 anos tentando pensar se era realmente o que eu desejava, né? Foi isso muito que pensado. torna... Nos mínimos detalhes. O meu e também, mesmo assim, nossa. você pensa nos mínimos detalhes e quando surge é tudo novo. Mas pelo menos você decidiu. Você disse, tá bom, então eu vou decidir para que qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que venha, eu vou abraçar. E nesse sentido aconteceu uma coisa, eu acho que talvez tenha sido biológica com ele, que foi um abraço natural, do tipo, é comigo. A vacina no meu colo, eu não tenho medo de injeção, pode dar. E é engraçado que isso talvez é uma coisa que passa também, porque ele se tornou uma criança que com vacina tranquilo. 20 segundos passou. Vamos tomar vacina para Covid, filho? Vamos tomar vacina para Covid. Olha o vídeo do Covid do seu aniversário. Ih, já tomou? Foi. Acabou. Sim. E eu percebo, por exemplo, eu tenho uma casa em Araras que tem um caseiro que, ao contrário de mim, morre de medo de injeção, não sei o quê. O filho é um escândalo para tomar uma injeção. Parece que vão matar o menino para dar. Eu acho que isso eu acabei passando, assim, de segurança. Vem cá, é comigo. E mesmo assim, a gente leva susto. Pedro, há uma semana atrás, ele foi pra pracinha de manhã e eu tava em São Paulo trabalhando e me liga a babá dizendo, eu tava com o Pedro, se eu preciso falar, Pedro desmaiou. Eu digo, oi? Seu filho desmaia, você pensa o quê? Vai morrer, né? Seu filho, na hora. Acabou. Ele não tinha desmaiado, não. Ele tinha ido na feira e tinha faltado um pouquinho a força nele, porque estava um dia muito quente e provavelmente nesse dia ele não tomou água suficiente, ele desidratou. Sim. Foi só isso, né? Mas eu, como pai apavorado que sou, aí assim, universo de babá. A madrinha dele trabalha comigo. A madrinha dele é a nossa cozinheira, maravilhosa, a Lê, que foi a pessoa que foi comigo para os Estados Unidos para buscar o Pedro quando ele nasceu. Que lindo. Aí é assim, uma me liga e diz assim, só me desculpe, mas eu cuido do Pedro. Quando eu cuido de uma criança, eu cuido 100%, eu tenho que falar. Pedro não tá comendo vegetal. O problema é que Pedro não tá comendo verdura, Pedro não tá comendo não sei o quê, Pedro não tá comendo não sei o quê. A outra, tem que fazer exame de sangue nesse menino. Ele tem que ir pro médico, ele tem que levar exame de sangue, ele tem que fazer não sei o quê, ele tem que fazer não sei o quê.
A terceira, eu digo, só toma cuidado para ele tomar água. Seu carro, mas se ele não tomasse água, ele não teria se desenvolvido tão bem até os dias de hoje. Eu digo, não, você não tá entendendo. Ele não tomou água só no dia de hoje. Mas vinha uma pressão do lado de fora, de cada uma me trazer uma coisa. Eu digo, gente, vamos confiar no pediatra, porque ele estudou para isso. Aí você vai pro pediatra. O pediatra diz assim, engraçado, ele nunca passou mal, ele só aconteceu alguma vez. E aí eu... como minimamente conhecedor de alguns fenômenos do nosso corpo, porque tem pressão baixa, eu digo, doutor, pode ser coração, ele se calma, olha só. Quando uma criança nunca passou mal e passa mal uma vez, provavelmente não é nada. Se ela desmaiar de novo, aí você vai do 0 pro 100. Aí você faz todos os exames para saber se a criança tem alguma coisa. Mas se você tá com um P, alguma coisa, vamos fazer um exame, um eletrocardiograma nele na sexta-feira. Tá bom, fazer. Fez o exame, não tinha nada. Tava tudo perfeito. Mas eu falo isso porque nesse universo da maternidade, da paternidade, o que vem de informação que pode enlouquecer a gente, por isso que eu perguntei esse negócio no caso das mães. Tem outro fenômeno das mães de vocês. Porque eu me lembro que o Pedro nasceu, a minha mãe já chegou de cara. Meu filho, o negócio é o seguinte, se você não controlar o seu filho até 7 anos de idade, acabou. Você tem que controlar o seu filho até os 7 anos de idade. Porca, não é isso? Vamos apertar a porca até os 7 anos. Eu quero controlar alguém? Eu não sei se eu quero controlar alguém, gente. Eu acho que eu não quero controlar ninguém no mundo. Eu quero dar educação e iluminar muitos aspectos que estão ali, que eu acho que até mesmo ele vai poder botar pra fora melhor do que eu fui, e talvez me ensinar muitas outras coisas. Mas controle, eu não sei se controle é uma palavra que a gente tem que usar para se tratar numa criança, agora, gente. Falando sobre educação, né, sobre família, a Má teve uma grande sorte, que a mãe dela é uma psicóloga. E deu uma liberdade, assim, tremenda, né? No sentido de encaminhamento, assim, de vida, né? E é isso que fez a Má se tornar tão... Eu quero hoje trabalhar com uma educação socioemocional, não é? Conta aí um pouquinho pra gente. Eu falo que eu tive muita sorte, porque, assim, a gente sempre vai ter questões da nossa infância. Até adorei que você falou isso, porque eu não queria deixar passar o que você falou de terapia. Em que momento foi que você entendeu que você, curando as questões da sua infância e da relação com o seu pai, curando no sentido de ganho de consciência mesmo, e que você entendeu que esse era o lugar chave de transformação sua enquanto ser humano para educar o teu filho, né? Assim, então, eu preciso voltar à criança que eu fui para entender o pai que eu serei. E aí, quando a Rê fala isso, é porque eu gosto eu olho para trás e vejo assim, eu fui uma criança que não ficou de castigo, que não recebeu ameaça, chantagem. Esse lugar violento da educação tradicional não passou pela minha infância. Outras coisas vieram, né? Outras coisas que eu precisei, porque a gente, a partir do momento que a gente é educado por seres humanos, existe uma vulnerabilidade, que somos criados por seres que são imperfeitos e, portanto, sempre teremos questões para rever na nossa infância. Mas eu vejo até nos seus vídeos e nas coisas, na forma como você coloca, que existe um olhar muito bacana seu para uma educação que é respeitosa e que visa prover de dentro do teu filho a potência dele para virar realidade no mundo, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que eu entendi muito cedo isso. Eu posso agradecer a várias médicas parentais que vieram para mim através de pílulas no Instagram, que eram sensacionais. E hoje eu fico pensando, quem não tem informação, quem não quer, né, gente? Tudo ali. Porque se você vai ser mãe ou se vai ser pai, no mínimo você começa a seguir 3 ou 4 ou 5 pessoas, e aí ali no seu feed vai aparecer várias outras pessoas falando sobre educação. E aí você vai aprender as coisas mais perfeitas sobre amamentação, desfraude. Você vai aprender pílulas que destroem todas as culturas erradas e equivocadas que a gente teve com os nossos pais. Então, eu gostava de ver essas pessoas falando e de absorver o que elas estavam dizendo, porque quando alguém vinha dizer pra mim, quando meu filho tinha, 1 ano e 2 meses, chegava alguém dizendo, tá fazendo chantagem. Tá fazendo chantagem. Eu adorava olhar e dizendo, não, ele não tá fazendo chantagem porque o córtex pré-frontal não tá preparado ainda. Uma pessoa só pode fazer chantagem a partir do momento que isso tá preparado. Como não tá, e só vai estar finalmente preparado aos 21 anos, ele não tá fazendo chantagem. Criança não faz chantagem. Vamos acabar com esse assunto agora, tá? Agora você sim, vem se com expandiu para 30, informação. viu? Fomos para 24, 25 e agora já tem algumas pesquisas que estão querendo jogar para 30. O amadurecimento da neurofuncionalidade total do cérebro. 30 anos.
Uau. Tá vendo? Então, hoje não tem informação quem não quer, porque a gente tem essas informações em pílulas rápidas, ágeis, com várias pessoas sensacionais. Não aprende quem... O que eu acho que eu entendi com essas pessoas foi que eu não sou dono dele e que existe uma potencialidade muito grande ali de um ser que já vem alguma coisa ali na hora que nasce e que eu tenho que tomar cuidado para não atrapalhar. Porque já tem muita coisa ali. Então tenta não atrapalhar aquilo com coisas que talvez tenham vindo da história dos seus pais e que vão ser chatas para a criança. Então tem um respeito muito grande ao que você quer. E aí as pessoas que são contra essa educação vão dizer, então pode tudo, né? Vai dar na cara do pai, né? Vai dar na cara da mãe. Eu digo, não, gente. Adoro essa frase, vai dar na cara do pai. Olha, tem um prazer que eu quero te dizer. Tem um prazer quando essas crianças crescem. Os meus que estão maiores, minha filha que está com quase 12 anos agora, eu tenho um prazer tão grande em lembrar de todas as vezes que eu escutava isso, mas você vai deixar falar com você assim? Tá assim com 4 anos, quando tiver com 12 vai estar dando na tua cara. E a conexão, e a relação, e o respeito, e a relação que eu tenho com essa criança. Eu falo, é isso, né? Só que existe... Dá mais trabalho, não dá? Dá mais trabalho, Dá mas mais não trabalho. educada mais ainda, porque depois uma hora a conta chega. E vai chegar na adolescência, quando essa criança já não tá mais tendo você como socialização primeira. E aí é que a gente vai ter que correr atrás de remediar, de curar algo que poderia ter sido prevenido num simples processo de conexão através do respeito. E não através da lógica de que eu sou o adulto, você é a criança, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. É respeito e diálogo, né? É uma das coisas mais importantes, assim, eu acho. Mas eu acho que tem essa relação equivocada, às vezes, de poder. Que as pessoas... por isso que a gente volta no que a gente já falou aqui. Amor, não quer ter, não tem. É que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo melhor. Bem, tá tudo ótimo. E outra coisa que eu já vou falar, se um dos dois não quer, e se você quer ser mãe, troca de marido. Sim. Tudo bem? Troca de marido. Ai, que bom. Você é um exemplo disso. Coisa genial que você fez. Troca de marido. Coloca os aplausos agora. E na época eu fui super condenada, né? Tipo, não, amor, se você quer ter filho, eu quero ter filho, eu já tenho 32. Você já imaginou quantas no seu lugar disseram... Não. Deram um truque, ou o próprio organismo, ou a própria inconsciência da pessoa deu um truque e parou de tomar um remédio. Esqueci, aconteceu. E agora? O que aí nasce a criança. Aí o pai avisou que não queria. Aí a primeira coisa que ele faz é dizer assim, bom, eu avisei pra você que eu não queria, né? Sim. Quem vai cuidar é você. O filho é teu. A filha é teu. Vai ser meu filho, tá tudo certo, mas quem cuida é você, tá? Não vai me atrapalhar no meu trabalho. Não existe um fechamento, não existe um elo, não existe um tratado ali para que aquela relação daqueles três deem certo. Sim. Eu, antes do Pedro nascer, eu me lembro que eu vi o filho de uma pessoa que era conhecida nossa, e o filho tava passando pelo que diziam Terrible 2. Terrible 2 do meu filho foi a coisa mais leve do mundo, pelo que eu lembro que foi. Não foi um grande... Mas, em especial, a pessoa que eu tava vendo que tava passando por aquela situação, quando eu olhei para aquela criança, eu disse, olha isso, eu acho que eu não posso ser pai não, gente. Se vier um parecido com esse, não vai dar certo não. Eu olhava aquela situação, eu quase desisti de ser pai quando eu vi uma pessoa muito próxima da gente, que resolveu ter um filho, que o marido falou, não quero, eu vou ter, então cuida você, ok. Quando a criança nasce, a criança quer o pai. O pai não queria, ele avisou. Conta disso já naquela fase. Tudo fica mais difícil, tudo vira um problema. Era um clima instaurado quando a criança estava presente. Era uma situação tão... que eu pensei, eu não posso ter... E aí eu tinha dúvida, eu pensava, será que isso é DNA? Será que esse temperamento que eu tô vendo nessa criança aqui veio no DNA? Então, eu não sei porque eu só tenho um. Tá. Mas eu acho que o fato dele ser essa pessoa solar, dele ser essa pessoa pra fora, dele ser essa pessoa tranquila, dele ter as birras dele, mas nunca foi algo tão escabroso que eu dissesse, caramba! E eu acho que isso tem muito a ver porque ele sentiu que ele tinha gente olhando por ele ali. Não sei se eu tô errado, porque como eu digo, eu só tenho um. Talvez se eu tivesse 2 ou 3, eu ia dizer, não, esse é totalmente diferente, gente. Esse veio da normalmente pavirada. eles são. Eles podem Não, até eles ser. são, mas dentro dessa questão de sentir uma criança que é um problema pelo fato talvez de não ser querida, ou de não ter vindo num lugar preparado para ela, por isso que eu falo, amor, tá na dúvida, não. Essa criança não tá sendo vista, né? Essa criança quer ser vista por esse pai. Não tem como, né? E às vezes eu vejo amigas que querem muito ser mães e congelaram óvulos.
E eu vejo elas muitas vezes num ideal romântico, esperando o marido ou o momento certo para que aquilo se manifeste. E às vezes são mulheres que eu conheço que são independentes no sentido financeiro, que podem fazer se elas quiserem. Eu digo, pô, faz sem ele. Porque não faz com um ou outro, vai ser melhor. Não faz com o que não quer, faz com o que faz você. Mas tá sabe, tudo certo. Carmo, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa falar sobre isso muito, que é a gente é 100% responsável pela maternidade dos nossos filhos. Você é 100% responsável pela paternidade do seu filho. Teu marido é 100% responsável pela paternidade do teu filho. A gente é 100% responsável pela educação daquela criança. Se vai ter outra pessoa 100% responsável junto, ok. Mas fica um colocando na conta do outro dentro dessa lógica do não queria ter filho, então agora educa você. Aí fica a mãe assim, é difícil com meu filho porque não tem o pai. É difícil porque... E a gente não entende que a criança se conecta com 100% a gente. E se ela vai ter 2 ou 3 conexões dessa ou uma, independe. Então, se a gente parar de projetar essa expectativa de que venha alguém para completar aquilo que eu preciso dar para o meu filho, para que ele tenha um desenvolvimento emocionalmente saudável, para que ele tenha um apego seguro, a gente avança nesse lugar do tá tudo bem a carreira solo. Porque eu sou 100% responsável por ele, pela maternidade dele. Sim. E para de criar uma lógica violenta para essa criança, que é um ambiente hostil, que é um ambiente de desconforto emocional, porque tá um tempo todo cobrando do outro o que fez, o que não fez, colocando na lógica colocando na lógica do ajuda ou não ajuda. E não tem uma tranquilidade para essa criança se conectar plenamente com o adulto, que é o que você acabou de falar que acontece ali. Pode ter o rompante, mas não é totalmente por que isso acontece. Porque existe apego criado, conexão criada entre vocês. E não é dele com vocês dois. Muito provavelmente é dele com você, é dele com o teu marido. Sim. Entende? E são relações diferentes. São relações diferentes, mas que são 100%. Né? É uma conexão. Conexão. São relações, e ao mesmo tempo aconteceu uma coisa bonita, talvez, lá em casa, porque são relações diferentes, né? Às vezes eu falo isso e muitos homens gays ficam putos comigo, que eu digo que eu sou a mãe e o João é o pai. Eles dizem, por que você precisa trazer o elemento da mulher para dentro de um casamento que é feito por 2 homens? Você está sendo preconceituoso. Eu digo, calma, gente, eu vou explicar. Explica. 11 milhões de mulheres no Brasil criam seus filhos sozinhas. Somente elas. Culturalmente, todo mundo acha que a mulher dá de mamar, que a mulher troca a fralda, que a mulher dá banho, o que está completamente equivocado. Mas, culturalmente, infelizmente, geralmente a responsabilidade as pessoas acham que é feita pela mulher. Dentro dessa estrutura cultural que existe, que não fui eu que inventei, eu sou aquela pessoa que sei a vacina, levo na escola, se bem que o João busca, sei o professor que está de aniversário, que tem que dar presente, o aluno tem que dar presente, o que comeu, dormiu, não dormiu, vai para minha cama. Quem geralmente usa esse lugar, que culturalmente, geralmente eu. O João é aquele que dá o chocolate antes do jantar. E vai brincar dedurando o marido, não pode, mãe. Pode isso, pode João! Isso. Então, pode isso! E aí, o que acontece? Ele é o que geralmente a figura que a gente vê falar, que é o pai que brinca de esconder, brinca de pegar, faz gracinha com o Pedro, brinca que vai tirar o dedo, faz mágica. Mas é um outro lugar que ele vai e eu vou para outro lugar. E isso, dentro da nossa relação, pelo menos, nunca deu problema. Em algum momento. São os combinados, São os né? combinados, Que dão certo, tá tudo bem, né? Amiga, você conhece bem a minha dinâmica. Eu sou o pai da relação. Meu marido é a mãe. É isso, não é? É assim que funciona. Nesse lugar estereotipado que a gente colocou. Que a sociedade colocou e que já existe antes de eu vir ao mundo. Isso. É só para reconhecer um conjunto de coisas. E tá tudo bem. Mas é porque essa lógica do preconceito, né? Ela é tão forte que a pessoa que quer quebrar o preconceito acha que... Para de falar que você é mãe da relação. Você sabe que um amigo meu me mandou essa madrugada. Pedro foi pra minha cama... Meia-noite me deu insônia, tô lá eu no Instagram, tava eu olhando, e aí um vídeo, um amigo meu que passou por um podcast que falava sobre, ele é gay, ele tem um filho, e aí ele diz, se você puder me dar uma força, comenta lá, não sei o quê. Aí eu vou assistir o podcast, a entrevistadora diz assim, como que você vai explicar pelo seu filho que está com 4, 5 anos que você se relaciona com homens?
Aí eu mandei pro meu amigo e disse assim, amor, eu vou escrever um comentário no podcast agora, não sei se você vai gostar. Aí eu escrevi assim, essa pergunta jamais seria feita se fosse um relacionamento heterossexual. A pergunta já começa inadequada. Sim, exatamente. E ele disse, muito obrigado, você está nos ajudando, Karma, justamente a gente se desenvolver e a crescer. Porque ninguém perguntaria isso. É isso, Karma. Como é que você vai falar pro vai seu falar, filho porque é a realidade que você beija dele, meninas gente. pro pai, ou pra mãe que eu beijo meninos. Essa realidade não eu tem. escuto isso sempre que, assim, por exemplo, em 2021 fui para São Paulo, fiquei quase 2 meses lá num projeto. Eu escutava isso o tempo inteiro, mas e você deixou seus filhos? Eu dizia, se fosse meu marido que tivesse 2 meses fora trabalhando, ninguém ia perguntar para ele. Gente, que nem a polêmica agora das Olimpíadas, Oi? daquela Deixou. corredora. Você viu a corredora lá que Não vi. concorreu de 800 metros? Todo mundo na internet falando, porque ela tá num processo de divórcio e o marido abrindo toda a petição na hora que ela saía para viajar. Falando que ela estava tendo abandono da filha. E aí foi a grande questão. Falou, mas falam isso para os homens que estão nas Olimpíadas, que eles estão abandonando os filhos? Não existe. Não existe esse comentário, né? Uma hora que a mulher precisaria de todo o apoio. Essa inversão, né? Quando você faz essa inversão, você obriga a pessoa a falar, dizer, eu jamais perguntaria como é que você vai explicar um relacionamento heterossexual para uma criança. Sim. Por exemplo, na minha casa... Aí cai na religião. Aí, não, vem a Bíblia. Aí a última salvação é a Bíblia. Mas a Bíblia diz que... Aí, bom, eu não discuto. Gente, eu vejo pelos meus filhos, assim, eu tenho amigos, né, que frequentam e chegam, então, com namorado e tal. É uma coisa tão comum, assim, eu lembro disso, assim, o Gabriel, mãe, o tio tal, namora o tio tal? Aham. Aí ele, tá bom. Foi tão assim, eu falei, e tudo bem, né? Assim, ele falou, tudo. Aí eu expliquei, só neste momento. Falei, filho, independente de quem o tio esteja, a gente sempre tem que respeitar, porque isso não nos cabe. Falar se está certo, está correto, não está. É a vida. O que importa é a amizade que ele está oferecendo pra gente, e assim será. Então, isso não é uma questão lá em casa, porque eles convivem com isso. Não é pra eles, gente, é pra gente. É pra isso. gente. É o preconceito que vem pra mim, fazendo com uma pessoa muito próxima da família, diz assim, eu acho lindo seu filho, mas e no dia das mães, como é que vai ser? Com o olho cheio de lágrimas. Tem vontade de dar 2 tapas na cara e dizer esse preconceito. Mas na escola dos meus filhos não tem a comemoração do Dia das Mães, nem do Dia dos Pais. Gente, entendeu? sabe o que eu penso? E tudo bem. Eu penso assim, como é que é o Dia das Mães de uma criança que é rejeitada pela mãe? Como é que é o Dia das Mães de uma criança que adoraria ter um pingo de conexão com a mãe e que não olha para aquela criança como um ser humano de igual dignidade e respeito? Como é que é o Dia dos Pais para uma criança que não consegue brincar uma brincadeira com o pai? Às vezes o pai esquece, né? Até já aparecer. É difícil, né? Bom, enfim, né? Vamos ver a imagem do seu filho lindo. Vamos ver. Deixa eu ver ele aqui na internet, meu Deus. Quando criança se machuca, a criança precisa de quê, filho? Colo, carinho, atenção, né, filho? Nada de ficar dizendo não machucou, de não ficar validando a dor do outro. Quando a gente sente dor, a gente sabe como dói, né? Essa coisa de ficar dizendo, não machucou, levanta e começa de novo. Eu abraço seu filho. Fala pra ele que você entende a dor dele. Papai, vamos sentar naquele sofá? Vamos, meu amor. Já passou a dorzinha? Sim. Pronto. Mas não é, gente. Que lindo. lindo. Gente, ela é uma coisa, parabéns. E é engraçado que eu não tenho muito registro de eu quando era criança, né? Não tenho. Aquelas cobranças que a gente faz com os pais da gente, que depois que a gente está na paz, a gente perdoa. Porque até hoje eu tenho todas as fotos do meu filho digitais e nunca mandei fazer o álbum. Tá na hora! Olha! Todas elas lindas, digitais, mas o álbum mesmo, só os de aniversário. E mesmo assim ele comemora aniversário, e aí é gosto, né? O álbum tá lá, passa... Um mês. Ele tava um mês. Olha, Muito gente, como bom. era criança. Adorava pegar ele desse jeito, que eu botava ele viradinho pra baixo, passava a dorzinha de barriga dele. Sim, essa posição é ótima. E o dia que Muito você coloca bom. ele grudado na sua barriga pra dormir? Ai, que saudade. Tem negócio de Vamos passar rápido. ocitocina, né? A gente fica mais amoroso, a gente fica mais atencioso, né? Apego seguro. É muito. Você sabe que tem
existe uma região da hipófise é a glândula que libera ocitocina, né? Então, a gente faz o apego seguro a partir dessa liberação. Então, se eu tô com a Rê e aí eu sinto segurança, eu me divirto com ela, e a gente vai fazer uma viagem, então eu entendo, né? Meu cérebro manda essa informação pro meu corpo de que é agradável estar com ela. Mas existe uma região, tô puxando outro vídeo, o vídeo que passou, que é a neurohipófise que libera uma quantidade ainda maior de ocitocina no momento de risco, de perigo, de dor. E você recebe esse apego. Então, aquele vídeo, quando você está abraçado com ele, ou quando você põe ali para passar a dor, comunica para ele que você é uma relação segura de afeto e apego, mais do que na hora da brincadeira, do que na hora da diversão. Então, é sobre como a gente consegue acolher o nosso filho na hora da dor, né? Na hora da birra, na hora do sofrimento. É ali que eles entendem mais ainda que eles podem se apegar a gente. Muito bonito. Muito bonito. Agora, Carmo, voltando aqui, você falou sobre as babás e a cozinheira. A gente conversa muito, e a Má fala muito também sobre a nossa rede de apoio, nossa famosa rede de apoio. E a sua família toda é do Sul, né? Todo mundo mora lá. E você não tem parentes aqui? Não tenho parentes aqui, mas, por exemplo, esse ano eu fui pra lá, passei 15 dias e as tias ficam malucas com ele. Eu digo, gente, vamos fazer o seguinte, então, 6h30, 5h30, às vezes da manhã ele acorda, vocês não e elas amam. Que maravilha. Elas amam, e eu tinha dúvida de como é que ia ser, porque lá é uma vida diferente. Amor a casa da avó, fui só eu e ele, amor, uma que realidade bom. linda. Assim. Mas aqui no Rio, sua rede de apoio é como, São assim? babás, que geralmente eu tenho babá 24 horas por dia, com o Pedro, mas eu sou aquele pai muito, muito, muito presente. Sei tudo que está acontecendo o tempo todo. Eu posso ter toda a rede de apoio do mundo, mas eu já me vi em situações, às vezes, primeira febre do Pedro, por mais que eu tivesse uma rede de apoio, por mais que eu tivesse cercado por mulheres que já foram mães e que foram experientes, tinha uma conexão, acho que talvez biológica com meu filho, que foi abraçar ele, tá com febre. Oi? Esse menino tá com febre. Tá com febre. Olha. Tinha uma conexão, eu acho, do cuidado disso, do meio bicho que a gente adquire. Instinto, que comigo né? foi muito rápido, de olhar pra ele e dizer, tá alguma coisa, tá quieto demais, tá? Você percebe no ar. Tem uma coisa dessas informações que administração das informações. Que eu acho incrível que acontecem. E às vezes eu tô em grupos de mães e a gente começa a falar sobre isso, elas começam a me olhar e dizem, como é que você sabe disso? Às vezes eu sinto, parece que é um universo que você não podia estar aqui. O que você está fazendo aqui? Que você sabe disso que você não sabe fazer? Mas é brilhante. Porque aconteceu uma vez, tipo assim, criança, Pedro foi pra casa da avó, porque eu lembrei, depois foi pra casa da avó, acorda 2 horas da manhã chorando, estou com dor no joelho. O que todo mundo fala quando a criança acorda com dor na perna? Dor de crescimento. Aí você pega a criança. Você liga pro médico da criança, aí o médico marca ortopedista pra você. Aí você paga aquela consulta cara e vai pro ortopedista da criança, levar a criança no ortopedista. Dor de crescimento. Aí o ortopedista olha pra você e diz assim, não, sabe o que é? Sabe quando você malha muito, você fica com dor na coxa porque malhou? Ele brincou demais. Isso não existe dor de crescimento. O que existe ele se exercitou demais. No dia de noite vai dar uma dorzinha na perna dele. Agora, se você passar um placebo, um hidratantezinho naquele momento e dizer, vai passar, a criança na mesma hora esquece e vai dormir. Porque eu achava incrível, porque ele teve isso umas 2 ou 3 vezes e eu dava um remédio pra ele, pra febrezinha, achando que pudesse ajudar, alguma coisa assim, mas eu dava um remédio, passava 2 minutos, ele voltava a dormir. Eu digo, que remédio bom esse, gente? Alguma coisa. Aí eu comecei a entender, que remédio bom esse? Um Tilenol normal de criança. Eu digo, passou. O quanto de informação que a gente recebe na criação de uma criança, que não é informação verdadeira. Mas né? eu lembrei agora, você falando, o pediatra falou assim, quando eu reclamar dessa dorzinha, que ele falou que é a famosa, né, dor de crescimento, que não é, pega, encosta a sua pele na dele, acolhe ele
Você vai ver como vai passar rapidinho, porque era esse contato, a criança está mudando ali um pouquinho. E realmente, isso que você falou, só o fato de você ter ido lá, foram dois minutos, fizeram ele dormir, não precisava nem do remédio. Brincou demais, ele tava na casa da avó, ficava brincando o dia inteiro, chegava de noite, não conseguia dormir. Gente, é o beijinho que cura. Que lugar é esse que a criança vem, tá doendo, ai, deixa eu dar um beijinho, pronto, sarou. Esse aqui é prova maior de que o nosso apego, a nossa validação da dor do outro, o nosso contato físico, né? Apego seguro, cura. Cura. Carmen, mas ao mesmo tempo que tem eu fico brincando, assim, a rede de apoio foi uma coisa muito importante para mim, foi uma descoberta, assim, de quanto... Como era a sua rede de apoio? Minha família é do interior de São Paulo, eu não tinha, e aí eu sempre tinha que ter babás, assim, né, ter uma funcionária há muitos anos comigo também, e eu lembrei, até a gente vai contar isso no programa do Rede de Apoio, que eu lembro que a primeira babá ficou assim, tipo, 9 dias direto. Aí ela chegou pra mim, ela me ensinando tudo. Olha, é assim, o bebê gosta da rotina, olha o berço, o lado, arrotar, não sei o que. Eu ensinava tudo. Aí eu lembro que ela chegou e falou, eu vou pra casa tomar banho rapidinho, porque já tô 2 semanas e tal, mas fica tranquila que a coisa, você me liga. Pode ir, sem problema, pode ir. Não, já aprendi tudo com você. Tô firme. Cara, a minha perna tremia inteira dentro da minha saia. E eu falava, pode ir. Eu falei, cara, não é possível que eu não saiba colocar essa criança desesperadamente, juro por Deus. Eu, não, pode ir, falando pra ela. E aí eu lembro que aí eu falei, eu vou fazer uma tática, a mamada da madrugada. Eu falei, eu vou acordar antes, eu vou pegar, porque eu tinha um medo dessa criança chorar desesperadamente, eu não dar conta, que ela não tava ali pra poder me ensinar. E aí eu lembro que eu peguei ele antes, dei de mamar, consegui arrotar e coloquei esse bebê no Gente, eu me senti a mulher mais incrível que poderia ser do feito, mundo. Né? Mas você entende, assim, que foi uma coisa de seguro. Eu falei, caraca, consegui colocar a criança, acabou. Mas ao mesmo tempo, olha que coisa legal, porque ela era muito mais nova do que eu. E ela tinha essa vivência da Bahia, e ela sabia, cuidava de primo, cuidava de irmão. Então, cada uma, depois foi entrando outras, né? Tem a da folguista, cada uma fala de um jeito. Tinha uma baiana muito engraçada, que tinha uma coisa assim, coloca uma regata. Aí ela vinha aqui, não, regata não. Eu falo, essa camiseta. Não é camiseta. Eu falei, meu Deus, como é que vai dar conta? Eu tive que etiquetar o que era regata, o que era camiseta. Enfim, eu acho que foi um universo tão assim... tinha que administrar todas, né? Assim, não, peraí, essa aqui tem mais esse jeito, esse é o outro. Mas elas me ensinaram tanto, você entende o que eu tô falando? Não, assim, não eu me só senti... isso, elas são maravilhosas, porque... Elas são maravilhosas, elas foram maravilhosas. E eu tenho uma relação muito bacana com todas elas, e são pessoas que, se não existissem do meu lado, eu tenho que dar todos os louvores, porque quando a gente fala sobre a realidade que acontece... Porque quando você cria uma criança, várias coisas vão acontecer e faz parte do aprendizado. Pode parecer que eu estou reclamando, porque é muito pelo contrário, porque são pessoas geniais que me ajudaram em todo esse processo, que é graças a ela que eu consigo ter uma vida confortável, meu filho consegue ter uma vida confortável e todo mundo consegue se ajustar e ser feliz dentro de casa. Você consegue trabalhar também, voltar ao trabalho, porque é tão bom pra gente, né? Sem dúvida. Como é esse lugar pra você, Carmen, assim, de voltar pro trabalho? Porque pra gente, a gente comenta muito, assim, né? Quando a gente sai para trabalhar, faz a nossa peça, ou a gente está aqui o dia inteiro, tem um lugar nosso, assim, de segurança mesmo, né? De satisfação, enquanto mulher, enquanto artista, de falar, poxa, a gente também está fazendo, e acho que isso é um super exemplo que a gente consegue dar para os meninos, assim, que as mães estão fazendo alguma coisa que a gente ama muito, assim, sabe? Mas é louco, porque você estava falando isso, eu tô pensando, isso é cultural, porque se fosse um pai, eu não estava pensando nisso, né, amor? Porque você está dizendo, que bom que eu posso fazer isso. Sim, esse é o normal. Esse é o normal. Isso é o normal, porque uma criança precisa de uma mãe e de um pai feliz dentro de casa para ela poder ser feliz também. Eu, quando tenho que viajar ou trabalhar ou fazer coisa, eu faço isso geralmente sem grilo, mas sempre muito conectado. Sempre mandando mensagem. Depois do WhatsApp, você resolve isso rápido. Manda no WhatsApp, dormiu bem? Tem Como é que vídeo, tá? liga, aconteceu tal coisa? Aconteceu, o que aconteceu? Não aconteceu isso? Fazer para isso. O Pedro quase desmaiou, não sei o quê.
pediatra agora. Pode deixar que eu De resolvo. onde você tiver, né? De onde você tiver, você resolve esse tipo de coisa. É. Eu acho que é uma conexão que você consegue fazer com a criança mesmo sem estar 100% ao lado dela. Sim. Porque o Concordo que importa totalmente. é a qualidade É a do tempo que você dá qualidade, do lado né? Que é dela. a quantidade. Até com porque esse certeza. jogo vira. Minha filha fez a primeira viagem sozinha agora em julho. Uhum. Esse jogo vira. Então eu fiquei em casa e ela foi viajar. Sim. E aí eu não tô junto. E aí é a conexão que a gente criou lá atrás que fez com que, mesmo ela estando lá em Joinville uma semana, com a companhia de dança dela, no Uhum. movimento dela, ela estivesse me reportando o tempo inteiro, assim, mamãe, Sim. estamos indo para a feira da sapatilha. Tava aqui pensando, será que eu compro essa sapatilha, esse colã? Posso mandar uma foto para você? E não Uma no conexão. sentido de escolhe para mim, mas no sentido de participa aqui comigo, posso dividir com você? Que legal isso aqui que está acontecendo. Outras vezes vinha só a notícia, mamãe, você não sabe o que eu fiz hoje. Tinha essa opção e aquela opção, escolhi fazer isso aqui, olha que legal o que aconteceu. E é isso. Se a gente a gente não vai estar o tempo inteiro colado, Sim. né? E é por isso a conexão. Mas eu acho que você vai aprendendo algumas coisas. Eu acho que tudo é avisar antes. Uhum. Isso eu aprendi com o Pedro também. Tinha algumas coisas que eu fui aprendendo no meio disso. Avisa antes. Vai viajar semana que vem? Já começa. Ó, semana que vem papai vai viajar na quarta-feira, tá? Tá. Quando vai chegando perto do dia que isso vai acontecer, a coisa tá resolvida. Uhum. Eu acho que se você conversa, se você dialoga, se você... E eu Muito já mais fiz fácil. erros do tipo assim também. Eu lembro do tipo... festa de aniversário de 2 anos. Festinha. Presentes. As crianças trazem presentes. Eu digo, filho, você não vai abrir na hora porque você tem uma festa acontecendo e você vai brincar com seus... Tá, entendi. Quando ele olhou, ele viu aquela caixa de presentes, eu disse, eu quero abrir essa caixa de presentes. Eu não combinei com ele isso antes. Eu devia ter combinado. Aí, eu quero abrir, começa a abrir, todas as crianças vêm abrir junto com ele. E os meus presentes, o que tá acontecendo aqui? Situação, Ai. clima. Eu digo, não conversei com isso, não tratei Perfeito. com ele antes. Sabe o que funcionava muito comigo, amiga, também? Eu fazia agenda, o calendário. De Ó, a viagem. mamãe tá indo viajar nesse É, dia. conversa Cada com ele dia você antes. vai arriscando e a mamãe volta nesse isso. dia. Você vai aprendendo com a Ah. história, que nem presente de Natal. Eu tenho uma foto hilária do Pedro. O João resolveu colocar os presentes de Natal uma semana antes, embaixo da árvore. Já era. Eu só vi o Pedro sentado, É. de braço cruzado no chão, assim, ó, Dia 18 de dezembro. olhando pro presente. Eu digo, e agora? O que Não eu tem faço? esse Papai Noel tempo. passou antes Papai aqui, Noel, né? ele vai, a árvore vai ficar linda. Ah. Me passou aquela nem aí pra informação. Quando eu vi, era ele sentado na frente da árvore, assim, ó. Queria abrir o presente dele, claro, o presente já tava ali. Tem coisa que você vai aprendendo. Vai aprendendo. Você não Muito. repete. E se você pudesse falar, qual foi o maior ensinamento que o Pedro te deu? Te O trouxe maior até hoje? ensinamento que o Pedro me deu é que você não domina e que ali tem uma novidade. E que ali tem coisas que vêm que você não imagina. Porque você, dentro da educação, você acha que você vai criar uma pessoa e que você vai dar tudo para ela. Só que tem informações, tem jeito, tem maneiras que já vem ali com aquela criança. Uhum. Você não sabe. Eu acho que as surpresas que uma criança trazem para você são muito interessantes. Sim. Eu não tinha ideia do que seria o temperamento dele, o jeito dele. Eu nunca gostei de bola e de carrinho, eu sou um viado clássico. Meu filho gosta de bola e de carrinho, eu nunca imaginei. Mas eu nunca pensei antes também. Será que vai ser a orientação sexual dele? É muito cedo pra se falar disso, Claro. ele só tem 5 anos. Mas eu olho pra ele, é um menino tarado por carrinho e bolinha, completamente já diferente do que eu era. Essas informações novas que ele traz pra dentro de casa, ele acaba ensinando. Essa história dos brinquedos, esse dia a gente teve que escrever uma carta na escola para entregar para ele. Tinha uma carta que os pais escreviam que ia ser lida num determinado momento no final do semestre pro Pedro. E aí eu liguei pro João e disse, João, tô em São Paulo, tem que botar na mochila escondida a carta que vai ser lida pro Pedro, não sei o que. E João foi muito bonitinho, porque daí João escreveu uma carta carinhosa pra ele e agradeceu pra ele por ter apresentado o Bumblebee pra ele, por ter apresentado toda aquela homenagem. E o Pedro amou aquela... E aí entra João com a questão de ser um Que autor, ótimo. com a fantasia toda dos personagens, dele ter... E o Pedro traz coisas pra dentro de casa que eu digo, da onde que esse menino me tirou isso? Ele veio com um brinquedo, com uma história de um brinquedo. Uma semana atrás ele disse, papai, eu quero ver a foto do Skibidi Toilet. Eu disse, oi? Oi? Quem? Escreve. Skibidi Toilet. Eu digo, filho, eu não sei nem procurar isso no Google.
Eu tô falando agora porque eu já sei o que é, mas não era nem isso. Era, papai, eu queria ver Skibidi Toilet. Eu disse, o quê? Skibidi Toilet. Eu disse, papai, o que é isso? É um vaso sanitário que tem uma cabeça que sai de dentro. Meu! Eu digo, oi, um vaso... Aí eu lembro que nos videogames, alguma coisa, tem os desenhos que são um vaso sanitário e uma cabeça que sai de dentro. Aí eu vou lá, achando que a pronúncia dele tá completamente equivocada, e coloco vaso sanitário com uma cabeça dentro. Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. É um desenho Gente, que eu nunca ouvi falar, que são os vasos sanitários com uma cabeça que sai dentro, e os inimigos deles são umas pessoas, só que a cabeça é uma câmera, uma lâmpada, um iluminador. Eu digo, da onde que ele tirou isso? E agora, pra tirar o Skibidi Toilet da cabeça dele, como é que eu faço isso? Mas eles vêm com umas novidades, e com temperamento, e com ideias que eu acho que é um serzinho novo na sua casa, né? Uma energia nova na sua casa. E eu acho que isso é o mais interessante que uma criança pode trazer, que é o novo. E você tem uma preocupação não, mas um desejo, assim, de olhar para o Pedro e falar, puxa, eu adoraria que eu pudesse dar uma educação, um caminho para ele, que ele se tornasse esta pessoa, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela independência. Então, são coisas pequenas em casa. Tipo, olha, vamos pegar a roupa, colocar lá na lavanderia. Vamos ajudar a mamãe a lavar a louça. Ensinando isso, pensando, um dia eles vão morar fora, vão dividir um apartamento, como é que seria isso? Então, a independência e a segurança, né, são preocupações minhas, assim, tipo, eu tenho que fazer um trabalho aqui, eu tenho que... ser independente. Sim. E o que tem a ver, você... talvez, com a sua história. Eu tenho uma coisa que eu pensava que, desde que ele nasceu, que eu decidi, o que você espera do seu filho? Porque aconteceu uma coisa interessante também. Quando eu fui fazer, antes do Pedro nascer, tipo 1 ano antes do Pedro nascer, eu tava gravando Malhação. Em Malhação, eu era um cara que tinha um filho problemático, tinha um outro filho adotivo e descobria no meio da história que tinha mais 2 filhos que eu não sabia que existiam. Então a paternidade em mim, na ficção, era uma coisa que estava gritando de todas as formas possíveis. Aí vou lá eu fazer Billy Elliot. Aí sou eu o pai. Lindo. Aí eu tenho 3 filhos que se revezavam no papel, diferentes, que dançavam. Aí eu olhava para aqueles meninos dançando e dizendo, será que é parecido com esse? Será que vai ser parecido com esse? E com aquele aplicativo no celular da semana, sabe? Essa semana ele tá do tamanho de uma beterraba. Você já tava essa semana, na hora do Billy Elliot, ele tava. Essa semana tá no tamanho não sei o que é. E tinha uma coisa que a gente começou, quando a gente começou a conversar, vocês perguntaram que eu falei que era segredo, né? Eu levei 3 meses pra falar. Quando eu fui gravar a primeira cena de Malhação com a Camila Morgado, que a gente fazia par, ela olhou pra mim e disse, engraçado, cara, você tá com uma energia de pai, você devia ser pai. Olha! E faltava ainda, sei lá, 4, 5 meses pra gente começar o processo. Olha. Né? Já tá. Mas ela olhou pra mim e disse, você tá com a cara de pai, você devia ser pai, eu acho que seria um bom pai. Então, eu não tinha contado essa história pra ninguém, nem pra minha família eu tinha contado exatamente sobre os termos dos prazos, porque eu já tinha passado pela experiência, como eu contei pra vocês, de ter dado errado. Então, eu cheguei pra Camila e disse, Camila, então deixa eu te contar. Tá acontecendo isso. Então, daqui a uns, sei lá, 4, 5 meses, a gente vai fazer isso, e provavelmente eu vou ser pai. E ela adorou a ideia, não sei o que, mas deixa eu te falar, é segredo. Ninguém vai Camila, saber querida, que boa disso. companheira, né? Olha o que acontece. Maravilhosa. No meio Aí Pedro já devia estar lá com as suas 30 semanas de gestação. Camila chega, trouxe um presente pra você. Ela me deu um presente. Quando ela trouxe o presente, todo mundo do elenco fez assim, ó. E era pro Pedro. Quando eu abro o presente, era um sapatinho de criança. Eu fiz, que legal. E aí, depois que o Pedro nasceu e tal, eu tenho muito contato ainda com os meninos que fizeram meus filhos, porque eu tinha 3 filhos. Então, a gente tem o grupo no WhatsApp dos filhos. E aí eu perguntei para eles se na época eles entenderam. E eles, a gente achou estranho, calma, que a gente só não entendeu o que ele estava contando. Eu logo guardei. Mas depois eles desconfiaram no final da história, quando eu tinha viajado e tal, que era exatamente isso. Porque eu estava fazendo uma novela antes, que me chamaram para fazer, que se chamava Órfãos da Terra. Eu fiz quase todas as novelas que a Duca escreveu.
E ela me chamou pra fazer o Afonso Aterno, um personagem que era maravilhoso. E eu não tinha contado pra ninguém. Eu disse, Tuca, então, eu quero muito fazer a novela, mas eu preciso morrer em agosto. Ela escreveu um personagem maravilhoso pra mim, que ia até o final da novela, mas ela me matou em agosto. Porque eu tinha que buscar meu filho. E aí eu morri, e aí eu fui buscar o Pedro. Olha, que loucura. Mas só comparando que você olhava seus filhos e tinha comparação, como é que vai... Não é como é que vai nascer. Nada. Quando nasce, você dizia outra pessoa ali, ó, quem é? Então, mas isso é até para a resposta que você deu, né, para a pergunta que eu fiz, é muito bonito, porque você dizer que o maior ensinamento que você tem do Pedro é aprender sobre ele. Novo. Olhar e dizer assim, ele veio... Porque tem outro lugar de violência que eu acho absurdo, principalmente que vem das mulheres, que é assim, eu te conheço, você veio da minha barriga, eu te conheço desde o dia que você nasceu, e isso coloca a criança num lugar que é assim, tá, então eu não tenho nada que vem de mim, nada para te mostrar, para você descobrir sobre mim, isso é um desejo diário que eu tenho. O que hoje Pedro e Maria vão me ensinar sobre eles? O que eu vou aprender sobre quem eles são? O que é a coisa que só ele faz, o que só ele gosta, e vem coisas que você não imagina, que te surpreende. E às vezes, tipo assim, eu acho a coisa mais linda. Eu gosto de doce. Então, geralmente, eu não como doce porque eu gosto demais. Mas existe uma coisa que eu acho linda na vida, é marshmallow. Eu compro marshmallow, Pedro, não gosta. Não tem a menor relação. Olha que lindo, filho. A gente pode enfiar num pauzinho, aquecer na lareira e comer. Olha que delícia isso aqui, não gosto. Gosto. Posso falar ontem que aconteceu um exemplo assim que eu fiquei admirada. Teve uma questão na escola, que é o uso dessas figurinhas de WhatsApp, assim, enfim. Foi super polêmico, sai circular e tal. Um grupo de mães começou a falar e mandaram um vídeo maravilhoso do Daniel, né? O pediatra maravilhoso, que, né, toda vez que ele... que você vai, aparece alguma coisa, falava, vou ler, e aí falando assim, o vídeo era, assista esse vídeo com seus filhos. E aí falando o porquê de não dar o celular, né, até 12 anos e tal. E ele tava ali, eu falei, filho, eu queria assistir esse vídeo com você, porque eu queria muito saber sua opinião. Aí ele começou a conversar com o vídeo. Não, mas eu jogo bola. Não, mas eu não assisto tanto. Ele sozinho, eu deixando. Não, porque não. Mãe, mas não é tanto, né? E realmente, o meu filho Antônio, ele é muito out, assim, tem o telefone, porque como, né, são pais separados, às vezes os filhos vão, dá vontade de falar e tal. Acabou o vídeo, meu filho olhou e falou assim, você quer tirar o telefone de mim? Pode tirar. Eu não estava esperando essa resposta. Eu falei, meu Deus, ele tem 8 anos, vai fazer 9 agora. Não é uma surpresa? Eu falei, meu Deus, uma criança pedindo... Tem uma fala do Osho. É muito, né? Você não esperava que aquilo eu fiquei exatamente, não esperava essa frase. Frase. Gente? É mais evoluído, é mais potente do que a gente acha que é. É como um sorrisal, gente. A sensação que eu tenho é um sorrisal, porque já tem muita coisa ali. E a coisa vai... O Osho fala assim, que a educação... educar uma criança é fazer a ponte entre a potencialidade e a realidade. Então, a gente sair dessa lógica de que o adulto ensina a criança e a gente resolve que a gente vai ser ponte. Para isso, a gente tem que fazer uma coisa que dá trabalho. Observar as potências que já estão ali. E ser ponte entre essas potências e essa realidade. Em outras palavras, deixar os nossos filhos serem quem eles vieram ao mundo para ser. Não existe nada mais revolucionário do que permitir que uma pessoa, ser humano, seja autêntico. Seja autêntico, seja ela, né? Mas isso amiga, é uma luta pra gente. Mas é o que você uma luta. E eu, nascendo no Rio Grande do Sul e sendo gay? Quantos anos eu levei na minha vida, 50 anos, pra olhar um dia e dizer a melhor coisa que eu posso ser na minha vida sou eu mesmo? É muito difícil. E eu ter coragem, porque aí já não é mais nem a criação, é uma questão cultural, uma questão de preconceito, uma questão de história de dizer, não, gente, deixa eu falar, eu vou ser eu. Aí, se vocês não gostam, a melhor coisa que eu posso ser na minha vida é eu. E eu vou falar sobre esse assunto, tá? Se prepare, porque agora eu vou falar sobre isso. Sou eu. Que bom, Carmo, que você está falando sobre isso. Porque você provavelmente, eu não tenho dúvida disso, está salvando muita gente de ter que percorrer um caminho mais longo e doloroso na busca por si mesmo. Porque eu não... isso que você está falando é muito sério, porque o que aconteceu, pelo menos em pessoas como eu, a gente não tem exemplo. Eu não tive exemplo nenhum.
Não tive exemplo absolutamente de nenhuma outra pessoa que viesse antes de mim e dissesse, ó, sou aqui, sou ator, faço esse tipo de personagem. By the way, a propósito, eu sou casado com um homem, eu tenho filho, eu sou gay. Eu não tive exemplos assim antes de mim. Não tive mesmo. Nem de colegas de profissão. Eu me lembro que quando eu resolvi falar, eu olhava para colegas de profissão, que eu sei que são como eu, e olhava as pessoas... Tipo, você tá doido de fazer isso. Por que você tá fazendo essa merda? Você é o galã. Você tá louco? Você vai parar de trabalhar. Você nunca mais vai trabalhar na minha vida. E eu pensei, se esse é o preço que eu vou pagar, ok. É esse o preço? Tá bom, eu pago. Mas tudo certo, gente. Parabéns, cara. Parabéns, É isso aí. Que seja o início da longa caminhada. Porque é longa, mas ela é tão autêntica, né? Autêntica, e é o que a gente está falando da educação de uma criança, é deixar ser a criança quem que ela quer ser. É frustrante ele não gostar, às vezes, do marshmallow. Sim. Quando eu olho, eu digo, você é tão gostoso. Nem é tão gostoso, ele é mais bonito do que gostoso. Eu nunca me esqueço, eu comprei os marshmallows que eram de Halloween. Eu acabei derretendo o marshmallow, fazendo a cobertura de um bolo. Teve gente com marshmallow. Mas ao mesmo tempo, olha que interessante. Eu, um dia, fiz aula de skate. Comprei um skate e resolvi fazer aula de skate, tipo, há uns 14 anos atrás. Mais ou menos 14, 16 anos atrás, eu resolvi comprar um skate. Fiz 2 meses de aula de skate, levei uns tombos. E aí, guardei o skate lá em casa, tinha um skate que aparecia a pontinha dele, mas a pontinha devia ser 25 centímetros dele, num armário, lá em cima, perto da cozinha, na despensa. Não é nem nos quartos, não é perto do quarto dele, não é... Numa porta anteaberta, tem uma pontinha de um skate aparecido. O Pedro olhou e disse, eu quero aquilo ali. Eu digo, não, filho, aquilo ali você não vai brincar não, porque aquilo ali você pode se machucar. Para você andar de skate, você tem que fazer aula. Na mesma hora ele me olhou e disse, quero fazer aula. Olha só. Eu disse, você tem certeza? Eu disse, tenho, quero fazer aula de skate. Ai, que lindo. Eu disse, tá bom. Vamos fazer aula de skate, vamos procurar skate. Quem tem? O professor não sei o que na Lagoa dá aula não sei o que. Botei ele no skate. O professor ficou louco com ele, porque os filhos do professor não tinham tanto talento quanto meu filho tinha no skate. Meu filho, com pouco tempo, já estava fazendo loucuras no skate. Só com 5 anos. Ui. Não, amor, 5 anos não. Tinha 3? Não, 3 anos e 2 meses. Ui, fazendo loucuras no skate, no marrão, todo protegido. E o coração? E o coração? Não, porque ele estava todo protegido, todo com o professor certinho, luva, capacete, joelheira, cotoveleira, tudo pronto. Nunca passou por problema nenhum, nunca se machucou. E um belo dia, depois de ele ser um sucesso no skate, passaram-se 7, 8 meses, ele olhou para mim e disse, não quero mais. Eu disse, tá bom. Vou fazer o quê? O professor quase chorou. Porque o menino é um talento no skate, não quero mais. Eu faço sapateado. Pedro me vende pro sapateado. Quero fazer sapateado. Eu digo, tem certeza, filho? Tenho, quero fazer sapateado. Tá bom, então a gente vai fazer um acordo. O dia que você não quiser mais ir na aula, é só me falar. Você não precisa fazer sapateado. Tá certo? Tá bom. O sapateado ele continua até hoje. Olha, mas você sabe que uma vez eu vi uma coisa de um professor muito legal, que falando que até 12, 13, 14 anos é a fase que a gente tem que deixar eles experimentarem o que eles quiserem. A gente não pode falar assim, ai, olha lá, tá vendo? Começa e desiste, porque a gente tem isso, falar aí. Não, e a gente fala, lá, começa e desiste, mas fala assim, se ele não se descobrir agora, porque nisso ele vai testar, eu gosto disso, não gosto, não volte, quero, talvez ele não queira, mas tá tudo certo. E que é tudo bem para os pais aceitarem, porque quanto mais coisas para eles experimentarem, eles têm que melhor é para a evolução deles. Eu achei tão bonito, eu falei, nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Você sabe que meu filho teve essa história com sapateado também, né? O sapateio também. Ela tem uma companhia. Prazer, ó, Marina, Caro, olha lá. Sapatearemos. E aí o Pedro, quando era bem pequenininho, quero sapatear. Então ele já queria tocava bateria e Pedro nunca se interessou por futebol, pequenininho, futebol, esportes em geral, assim, não era uma coisa que ele chamava, mas o barato do sapateado e da bateria, da música, do piano, a música e a arte sempre muito ali, né? A música e a dança. E aí o Pedro na aula de sapateado, e aí sapateando muito e se divertindo com aquilo, começou a pandemia, ele tinha 4 anos. E aí ele não gostou mais da ideia de sapatear online, de fazer aula de sapateado online. E eu, assim, achando aquilo tão... E ele tem uma baita musicalidade, tinha um pé bom, e eu fiquei com uma dó
dele parar, não queria que ele parasse. Mas eu falei, como é que eu vou tentar viabilizar a coisa dentro de casa, né? Para que ele não pare, mas ao mesmo tempo sem impor, né? Então, fui, botei a placa lá no chão, mas aí na pandemia desinteressou. E depois da bem-vinda. E depois da pandemia, o bichinho começou a gostar de tênis, de futebol, e não voltou nunca mais pro sapateado. Mas foi uma experiência, foi um movimento que ele teve. Até hoje em dia ele fala, eu sapateio na bateria. Eu toco a bateria e faço o som ali, tá tudo certo, né? Mas é deixar, desbravar esses caminhos, é um exercício, né? Até porque a gente parece que aprendeu a sorrir com a outra violência, quer dizer, ai, filho de peixe. Que isso, gente? Filho de peixe, peixinho é? Que violência é essa? Por quê? Por que tem que ser igual a mim? Eu pergunto à minha filha todo teste que aparece. Eu falo, minha filha, porque eu não queria fazer esse movimento de, então porque eu sou atriz, mas ela me disse, você sabe dessa história, com 2 anos, você não pode me impedir de ser atriz. Falei, bom, é dela. Ela falou isso? Ai, que bom. Um produtor, amigo meu, um produtor de elenco, me ligou, ela tinha 2 anos, chamando para ela fazer, tinha uma participação, é a cara dela, e eu no telefone, ela brincando aqui do lado, eu disse, não, ela é tão novinha. Se um dia ela crescer e quiser, se ela entender o que é ser atriz e ela quiser, aí eu levo. Aí a bichinha aqui montando Lego, eu desliguei, ela nem olhou para mim, ela falou, você não pode me impedir de ser atriz, mamãe. Acabou. Você teve que dizer, ok. Você, mas que bom que você teve esse ela é uma discernimento, porque a grande gente atriz, já passou por tantas situações que a gente olha e diz, ai, não. Eu que fiz Chiquititas, então, amor. Eu olhava para aquelas crianças. Não vou levar nunca. Eu digo, não, meu filho vai passar ao largo. Não. Ao menos que aconteça isso. Mas eu me prometia. Mas aqui também, ó, o filho dela também. Meu filho agora, esse ano, começou. Foi fazer teatro. Ele tem 10 anos. E é um grande ator, tá? A professora dele está dizendo. Exatamente. Fez vídeo e tudo. Pediu, falou, pode me colocar aí numa agência, eu quero fazer. Eu falei, mas aí é dele, né? Não é dele, ele pediu. E essa verificação, né? Cabe a gente fazer sempre. O Pedro, as pessoas perguntam, seu filho é um ator nato, né? Eu digo, não. Como assim os vídeos que você faz? Ele nunca viu. Eu pego meu celular, eu coloco aqui, aperto play e é ele. Ele não pega, ele odeia tirar foto. Olha, isso ele pegou do outro pai dele. Ele odeia tirar foto, ele não gosta. A única coisa é que quando eu ligo o celular, ele olha como se fosse um espelho. Mas nada do que eu gravo com ele é alguma coisa combinada, alguma coisa acertada, alguma coisa orgânica. Não, por isso que o sucesso, né? Orgânico, ele né? Fazendo também, daquele jeito. Daquele jeitinho dele. Vamos fazer um quiz agora? Vamos. Pode. Pode o quê? Pode pai, tá? Tá bom. Pode. Ele já pode dormir fora de casa? Cedo ainda, não pediu, mas eu acho que se algum amiguinho chegasse e dissesse, poderia. Pode. Ele pode levar os amigos para a sua casa? Sempre. Adoro, claro. Pode, não vou tomar banho agora, só depois. A gente negocia. Negociar o banho. A gente negocia o banho, porque às vezes tem uma coisa de não é o banho, às vezes é uma coisa da comida. Eu tive um histórico com o Pedro, que foi uma babá que forçava muito ele comer no início. E como eu não tinha a educação, eu não sabia como era isso, eu logo de cara, que nem essa coisa instintiva, logo de cara eu olhei, logo que ele chegou, eu percebi que ele estava dando um chorinho, que ele estava com fome. Não, mas a gente tem que regular os horários dele, porque senão não sei o quê, porque ele não fica... Tá estranho, aquilo me suou, estranho. Eu via que eu tinha uma babá que forçava muito ele a comer. E aí chegava outra pessoa perto de mim e dizia assim, seu carro, uma criança que não come, dá anemia. O cabelo inteiro cai. Era um a gente acredita em tudo. Aí o que eu fui fazer? Né? Aí o que eu fui fazer? Eu fui pro YouTube, eu fui pro pediatra. Deixa eu fazer pesquisa aqui. Eu descobri que tá tudo errado, gente. Não é assim, não. Não se força. Ele não quer comer, ele não vai comer. O pediatra chegou e disse, olha, Carmo, criança que tem comida em casa não morre de fome. Sim. Peguei babá, levei pela mão para sentar na frente do pediatra e dizer, mas ela tinha uma tendência a querer forçar Pedro, hoje não tá mais comigo, querer forçar Pedro a comer. Criança saudável tem que comer tudo, até o fim, tem que fazer não sei o quê. Então, o que não pode com Pedro hoje, às vezes é uma negociação no negócio de comer. Porque Pedro não come de tudo, não tem problema com nada, não tem o que ele não coma, mas às vezes comer não é o grande barato dele, não. Entendi. Então, nesse sentido, às vezes o que não negocia. pode, não precisa comer até o fim,
Não precisa comer tudo, mas vamos comer. Porque senão quer muito brincar, ao invés de comer. Sim, esquece, acaba esquecendo. Isso eu acho que é a única coisa que não pode. E negócio de banho, eu não passo por esse problema, porque geralmente, quando ele chega da escola, é brincadeira, é papai vai dar banho no filho. E aí tem todo aquele processo que eu já aproveito para fazer a educação sexual da criança, né? Sim. Já entra tudo aquilo. Então, filho, com licença, papai vai lá bater o bumbum agora, com licença. Deixa eu te falar, ninguém que não seja o papai, ou o outro papai, ou a sua babá, ou a sua madrinha, pode tocar em você, tá? Porque eu acho que às vezes as pessoas têm problema de falar sobre isso com criança, né? É um tabuzão ainda. É um tabuzão. E as Opa! pessoas entendem a educação sexual de criança como se fosse você pulando etapas e fosse falar de assuntos que não é. tem Os assuntos são nada a ver com falados isso. na medida em que a criança vai demonstrando curiosidade e na medida que você tem que proteger o seu filho de tudo que acontece por aí. Há pouco tempo, no caso dessa lei do aborto de mulheres estupradas, todo mundo no Brasil ficou sabendo que a cada 10 mulheres estupradas, 6 são crianças, são meninas. Então, a sensação que eu tenho é que não se fala sobre isso em casa. Ou porque você acha que não vai acontecer tão próximo de você. Eu acho que essa é... Eu acho que é uma grande dificuldade, e é do um lado grande que tabu. acontece, Acontece né? do lado. É que nem a questão sobre orientação. Não existe criança trans. Desculpe, gente. Existe. Gente. Exatamente. Existe. Isso não tem nada a ver com religião. Você pode ser da religião que você quiser. Você pode tolir seu filho da maneira que você quiser. Tá ali. Sim. Nasceu com... Desculpe, essa é a realidade. Não fui eu que inventei isso. Eu não tô falando isso porque eu sou viado, não. Eu tô falando isso porque é a realidade. E quem fala isso não sou eu, é a ciência. Então, desculpe. Não, e um Existe, respeito, né? A sim. todas as famílias, as crianças que passam, né? É um lugar muito difícil que você não consegue também se incluir, imagina. Então, merece o nosso respeito, não? Merece a nossa fala, a nossa reflexão Sim, também, né? sim. Você sabe Falar que, sobre o Carmo, assunto, falar né? sobre o assunto. Eu vivi uma situação com o Pedro quando ele tinha quase 2 anos. O Pedro, bom, imagina, ele nasceu, a irmã dele tinha acabado de fazer 2 anos. Então, era uma fase que ela tinha, era glitter pela casa inteira, assim, fantasia de princesa o tempo inteiro. E aí, aquela coisa Let It Go, do Frozen, que tava assim, né? Bom, não sai, né? De alta, tá em alta sempre aquilo. E aí, o Pedro queria vestir as fantasias dela, das princesas, e vestia todas. Quando ela deixava, às vezes a gente esperava ele ir pra escola para ele poder colocar. E um dia ele vestiu a roupa de sininho, ele tinha quase 2 anos. Ele pegou a roupa da sininho dela, colocou. Aí pegou aquele negócio super legal, que acende a luz, aquela varinha lá, tinha uma estrela na ponta. E ele vestiu a roupa, dançou, aí virou para mim e falou assim, passear. Começou a apontar a porta, passear. E aí, tem uma relação muito legal com meu marido, que foi uma desconstrução que foi acontecer. Meu marido ele vem de um lugar que é muito machista, que é de não conhecer um outro universo que não fosse o do homem nesse lugar. E que quando a gente começou a namorar, começou a se desconstruir de uma forma muito legal, mas muito mesmo, assim, Ricardo, eu acho um case de sucesso, assim, absurdo, sabe? De quebra de preconceito. Mas naquela hora ele olhou assim, opa, vai sair de casa com a roupa da Sininho. Teve uma tensão no ar. Teve. Que compreensível, né? Para todo o caminho que ele percorreu. E aí eu olhei, sorri, abri a porta e fui com o Pedro. Lá embaixo, te juro, parecia que estavam atirando pedra nele o tempo inteiro, assim. Os olhares e as falas, até que teve uma senhora que falou assim, mas que linda sua filha. O Pedro, né? Você conhece Já tinha cabelinho comprido. E ele é troncudinho, assim, é um moleque, entendeu? Assim, e ele agora tá num outro momento, cabelo compridão, então tem muita gente que chama ele de menina, ele com aquele cabelo comprido. Mas aí, quando ela disse que linda sua filha, ele fez assim, filho. É uma foto que eu tenho do meu filho com um sorriso, fechando o rosto assim, filho, com a roupa da Sininho, com aquela estrelinha piscando. Assim. Aí naquele momento eu falei, 2 verdades coexistindo, um paradoxo agora que dentro do elevador com essa senhorinha precisamos falar sobre isso. Porque meu filho vai vestir a roupa da Sininho onde ele quiser, do jeito que ele quiser, em qualquer idade da vida dele. Mas a sociedade não está preparada. Amiga, que a roupa de futebol... Instância. A roupa de futebol rosa.
o Gabriel teve um surto, assim, de mal, de chorar, de não conseguir falar, porque ele desceu com uma roupa de futebol que era rosa. E todos os meninos foram falar. Até a gente chamar, explicar que era porque ele era diferente, porque o Gabriel usa um cabelo diferente. Esse meu filho é mais estiloso, assim, sabe? Mas isso chama atenção para um lado ruim, né? Só porque é uma roupa rosa. Então, eu lembro até uma vez, assim, eu tava numa loja com uma babá e ele gostou de alguma coisa, assim, que era uma outra cor. Ela falou, não, mas isso é cor de menina. Aí eu olhei pra ela e falei, não. Aí ela ficou quieta, assim, ela viu, mas depois eu conversei isso com ela. Eu falei, não tem, deixa essa criança escolher. E sentar com meu filho, assim, o quanto era difícil também para ele tomar o poder desse lugar de que é o menino que veste roupa rosa e tá tudo bem. Né? Mas é a coisa que a gente passa, gente. A gente vai passar sempre. No meu caso, foi mais, eu acho mais machista ainda, porque foi uma vez que ele gostou de uma cozinha. E a babá disse, não, isso é de menina. Eu disse, amor, você tem noção do que você tá fazendo? Depois você bota um filho pra dentro de casa que não vai te ajudar a lavar uma louça. Não vai tocar em nada, tu vai reclamar, não vai? Você tá dizendo que cozinha é coisa de menina? Não, amor. Homem cozinha, os melhores... E ela própria, quando ela... Eu só olhei pra ela e disse, o que foi que você disse? Ela ficou... Eu falei que era coisa de... Que bobagem que eu tô falando. Meu pai é um excelente cozinheiro. Ela própria escreveu. Mas é que isso tá muito enraizado mesmo na gente. Até eu sempre tento pensar o preconceito fora do lugar do julgamento, porque às vezes até a pessoa que está no processo de diluir isso tudo, ou que se diz não preconceituosa, a gente escorrega. A gente é preconceituoso. Está enraizado. Não, a gente é preconceituoso, a gente é machista, a gente é homofóbico, a gente é racista, a gente toma cuidado para não tomar atitudes que promovam isso, porque estruturalmente a gente nasceu numa sociedade que então quando a gente vê, a gente está... É estrutural mesmo. Você fala assim, não, tô olha errado. que saiu. Esses dias uma pessoa muito próxima de mim, que estava grávida e já tinha um filho, e o filho era um menino. Aí ela postou um vídeo no Instagram que ela deve ter achado lindo, que ela dizia assim pro filho, o que você acha que vai nascer? Vai nascer, e tinha 2 brinquedos. Era um carrinho ou era uma flor? O que você acha que vai vir? Vai vir um menino ou uma menina? Eu olhei aquilo, eu achei tão agressivo a pessoa tá falando aquilo, mas ao mesmo tempo eu entendo. Talvez na época dela uma menina jamais brincaria com um carrinho e um menino jamais pegaria uma flor na mão. Quem sabe um dia a criança vai pegar a flor e vai responder, vai vir um menino. Ou vai pegar o carrinho e vai dizer, vai vir uma menina. Mas a geração dos nossos filhos já vem mais evoluída. Já vem mais evoluído, mas a gente você não sabe da... Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar muito sobre isso. E é isso mesmo, a gente fala. Estamos aqui encerrando, mas queremos pedir que você pode, né? Esse pai pode deixar uma mensagem para o seu filho aqui. Uma mensagem para o meu filho. Quando meu filho nasceu, tinha uma coisa que perguntava, não sei se eu já falei isso, que eu só queria que ele fosse bom. Meu filho só queria que fosse bom. Como é que você quer que eu fosse? Eu só queria que meu filho fosse bom. Porque você estava falando aqui, e eu acabei não falando, você falou que você gostaria que ele fosse independente. E seguro, sim. E seguro. No meu, pensou, como é que você quer que seja filho? Seja bom. Só que a gente mora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, às vezes, ser bom é ser otário. Né? Se você dá lugar para outro passar, você acredita que você vai no trânsito do Rio de Janeiro, se você der lugar para outro passar, você é um otário. Né? Eu pensei, eu queria ser bom. Eu queria que meu filho fosse bom. Aí eu me lembro que a primeira vez que ele foi numa festinha, teve a coisa da mordida. Eu digo, quem mordeu? Ele mordeu ou foi mordido? Ele disse que ele foi mordido. Eu digo, melhor. Eu não queria que meu filho tivesse mordido e causado dor numa pessoa. Eu queria que ele fosse bom. Eu acho que se eu fosse deixar uma mensagem pro meu filho, é que ele trouxe uma história linda para dentro da nossa casa, e não só para dentro da nossa casa. Eu acho que através do meu filho eu consegui comunicar e ajudar com que o preconceito fosse diminuído para famílias como a minha. Muitas vezes eu me questionei a respeito da exposição do meu filho nas mídias sociais e perguntando, mas ele não escolheu passar por isso. Às vezes acho que quando eu vejo, eu estou expondo, eu digo, mas eu acho e eu desconfio que o benefício disso é tão maior do que isso, que quando ele crescer, se ele continuar sendo a criança que ele vai ser, ele vai ter talvez orgulho de o pai dele ter levantado uma espada, uma luta tão forte, né, nesses dias que nós vivemos hoje, e que ele foi exemplo de que tá tudo certo, gente, tá tudo bem, o importante é ter pessoas presentes na sua casa que queriam muito a sua existência.
para uma criança ser feliz, pode ter certeza que é isso. Sim. Ela foi preparada para vir. Você queria aquela criança, coisas vão acontecendo no percurso, porque você não participou da história ainda. A história vai acontecendo no decorrer dos dias da sua vida junto com aquela criança. Então, coisas vão acontecer. Mas se você queria que aquilo acontecesse, tudo fica muito mais fácil. Você simplesmente abraça aquela criança e vão embora junto. E o Pedro é muito amado, nós temos muito orgulho. O Dia dos Pais passou, mas esse programa é um programa em agosto. Feito especialmente para um pai, que é um pai muito especial. Vou deixar aqui o meu livro para Pedro e para você daqui a pouco. A gente fala sobre educação ambiental. Na verdade, esse livro é uma homenagem também, viu? Que eu fiz para os meus filhos. A gente estava no meio da pandemia, não podia montar peça infantil, não fazer nada. E aí esse livro foi feito deixando um marco da infância deles. Eu espero que vocês divirtam. Obrigado, amor. E eu vou fazer propaganda também, sabe do quê? Eu lancei uma marca de camisetas. Que, inclusive, tem uma das que eu acho mais bonita, que é Infância é o lugar que se pisa a vida inteira. Olha! Que eu acho muito bonita. É uma coleção de camisetas chamada Carne Fresca. Que é essa que você tá, né? Essa você é tem uma delas. Que fala, é uma camiseta que também voltada para a comunidade LGBT, mas não só para a comunidade. É voltada para... Tem outros temas que envolvem paternidade, que envolve relação com o filho, que envolve meio ambiente. Então, se as pessoas gostarem de mim, quiserem dar uma olhada. Que legal. Tá tem um arroba? reserva.inc/carne fresca. É um vestido, agora que eu vi. É um vestido. Ele escolhe. Se ele que legal, gente. Ele decide, só entrar. Ele decide, depende do dia. Bom, gente, vamos muito despedir. obrigada, Muito obrigada. Obrigado a vocês. Olha, se inscreva, né? Faça os comentários. É o nosso segundo episódio. A gente está muito animado com esse convidado maravilhoso. Nossa, um presente. Obrigado. Conversar com você. Obrigada, cara. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado.